Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Fernando Rocha, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre economia, política e dinheiro. Como essas coisas elas se intercorrelacionam entre si, tá? Então é muito importante você aprender como as coisas funcionam de fato, para evitar atritos, evitar notícias que a gente tanto fala e focar naquilo que realmente importa, tá? A política ela é uma variável exógena do nosso ecossistema, mas ela nos afeta, ela afeta a nossa realidade. Então, a política é importante a gente entender como ela funciona minimamente, que afeta a economia e, por consequência, o nosso patrimônio, a nossa formação de patrimônio. Então, a política, os políticos em si, eles são eleitos para gerenciar os interesses coletivos. E nem sempre os interesses coletivos são os melhores. Né? A capacidade de cognição, a própria inteligência, o nível de conhecimento, de maturidade da grande massa é, não condiz, não é aquela decisão apropriada. As pessoas elas não têm educação financeira, educação, inteligência emocional, educação, né, como um todo. Então, os políticos eles estão lá para representar as pessoas, para tomar decisões, entendendo que essas decisões elas afetam, elas têm consequências de curto, médio e longo prazo. Então, o apelo das massas, muitas das vezes, na maioria das vezes, ele não é a melhor escolha, a melhor decisão a ser tomada. E a gente também precisa entender que a política ela é feita por pessoas. Né? São pessoas que estão lá. Então, pessoas tomam decisões, seja elas certas ou erradas. Então, as ações feitas agora, elas geram efeitos, geram consequências no futuro. Então, vamos partir da premissa que os políticos, o interesse maior deles é se manter no poder. A gente sabe disso. Então, para eles se manterem no poder, existe um conflito de interesse muito grande. Porque o cara ele pensa a cada 4 anos. Se daqui 4 anos eu entendo que eu não vou estar no poder, as consequências das decisões que eu tomo agora muito provavelmente vão ser assumidas por outra pessoa, por outro governo, né? Que não necessariamente às vezes vai estar aliado com a minha forma de pensar, com os meus interesses. Então, a gente precisa entender como tudo isso funciona, né? Para conectar. Como que vai ficar o nosso portfólio diante de todo esse conglomerado. Então, esse alinhamento, né? Seja pró-liberdade econômica, pró-liberdade né, como um todo, ou um governo mais intervencionista, a favor de aumento de impostos, mais subsídios, mais gastos, um governo que vai endividar o país, tudo isso afeta o nosso ecossistema, o nosso patrimônio. Então a economia e o dinheiro, a gente parte da premissa que as pessoas querem prosperar. Todos nós queremos prosperar. Queremos melhorar de vida, queremos estar sempre melhores, evoluir, se desenvolver, ter mais conforto, ter mais segurança, realizar os nossos sonhos. Então, se a gente parte dessa premissa e a gente entende que os recursos eles são finitos, eles são limitados, opa, peraí, existe uma escassez. Então, quanto mais livre eu deixo a população se relacionar, ter ali as relações comerciais, por oferta e demanda, propriamente dito, melhor precificação eu vou ter, né? Eu vou ter mais liberdade de precificação dos produtos e dos serviços. E para explicar isso, eu gosto muito da analogia do bolo. Né? Pensa num bolo, quando você tem ali a economia, a produção de todo um país. Esse bolo, ele pode crescer por aumento da produtividade, ou você pode apenas pegar o mesmo bolo e fatiar em mais pedaços e dar um pedacinho para cada um, para cada pessoa. Então, basicamente, essa é a analogia, né? Você pode crescer o montante da riqueza, né, de produção mesmo, ou apenas segmentar em mais pedaços e tirar de um e passar para o outro. Né? E não necessariamente aumentar a produtividade, crescer, aumentar o tamanho daquele bolo. Para que, beleza, algumas pessoas vão ter mais fatias do bolo, mas não necessariamente a outra vai ficar sem. Né? Você vai ter um bolo maior. Então, consequentemente, você tem um aumento de riquezas. Então, essa analogia eu gosto muito, porque aí você pensa, o Estado ele pode viabilizar um aumento da produtividade ou simplesmente ele pode transferir renda. Então, daí você já vai começando a entender como as coisas funcionam e como a política, ela de fato, ela está relacionada com a nossa liberdade, com a nossa produtividade, os nossos meios de produção, nosso patrimônio. Então, como tudo isso afeta o nosso meio.
tá? Então, as políticas econômicas, basicamente a gente tem duas políticas, tá? Para a gente entender aqui o básico de economia, tá? Eu não sou economista, mas eu quero que você entenda o básico de como as coisas funcionam. Então, nós temos a política fiscal, que basicamente ela é as receitas e despesas do governo. Tá? Então, se eu tenho ali um governo mais intervencionista, mais gastador, ele tem duas maneiras de melhorar a política fiscal dele, ou aumentando impostos, ou se endividando mais, ou os dois, né? Às vezes pode acontecer também. Então, geralmente você tem uma transferência de renda por apelo de curto prazo, né? Não pensando tanto lá na frente, né? Quais são as consequências disso depois dos anos, porque geralmente as decisões políticas a gente leva anos para ter as consequências, né? Seja no câmbio, na inflação, no próprio crescimento do PIB ou da recessão. Então as decisões que são feitas hoje, elas vão geralmente ter consequências nos próximos anos e às vezes até décadas. Então é importantíssimo a gente entender. Primeiro, como que funcionam as políticas econômicas? Primeiro, a política fiscal, que a gente já viu que é por basicamente receita e despesa do governo. E existe também a política monetária, tá? Que aí já é o Banco Central, que de preferência seja um órgão independente, né, para não ter conchavo ali dentro. Então, quanto mais independente for o Banco Central, sem sofrer, né, com supostas intervenções ali, né, do governo, é melhor. Porque o objetivo do Banco Central é manter a estabilidade do dinheiro, do poder de compra daquela população, para que a inflação não dispare. Porque se um governo entra arrecadando muito e ao mesmo tempo torrando dinheiro, e a produção não cresce, obviamente, o papel moeda, por si só, ele não vale nada. Se eu pegar R$ 1 milhão e estiver sozinho numa ilha, aquele papel pintado ali não vai servir de nada para mim. Né? Agora, se eu pegar R$ 1 milhão e estiver lá no centro de São Paulo, eu já consigo comprar muita coisa, porque ali tem capitalismo, as pessoas têm lojas, têm restaurantes, produtos, shopping, as pessoas consomem e oferecem os seus produtos e serviços. Então, a política monetária, ela tem esse objetivo, de conter a inflação, de garantir a estabilidade da moeda, tá? E a modulação da taxa de juros, ela é feita pelo Banco Central, para justamente conter essa inflação. Então, se a inflação dispara, o Banco Central já vai vendo dados, né, que são divulgados ali, e ele vai subindo os juros, para que ele esfrie a economia. As empresas não peguem crédito, não expandam, não cresçam, não existe uma sobreoferta de produtos e serviços e aí tem um arrefecimento da economia. E, por consequência, a inflação ela acaba cedendo. Então, em geral, tá? Geralmente é isso que acontece, tá? Só para vocês entenderem aqui. Então, os juros baixos, ele fomenta a economia, porque você tem crédito mais barato, você consegue alocar capital no setor produtivo, que é a própria renda variável. São ações, são fundos imobiliários, que são empresas. Você capta lá o recurso e investe no teu próprio negócio. Você vai montar uma barraquinha, alguma coisa, uma loja, um restaurante, uma loja de celulares, uma clínica. Então, e é assim que funciona a economia, política fiscal e política econômica. Aqui é o governo, com receitas e despesas, controlando o seu próprio orçamento, e de cá eu tenho o Banco Central, para conter a inflação, através, basicamente, da taxa de juros. Entendido tudo isso, a gente parte do princípio de que se os juros mantiverem altos por muito tempo, você mata a iniciativa privada, você mata a livre iniciativa, tá? As pessoas, porque pensa comigo, por que eu vou tomar risco, sendo que eu preciso remunerar o meu capital em 15%, que é o que a Selic está hoje? A gente está gravando esse vídeo em novembro de 2025. Então, para eu montar uma empresa, eu preciso ter um retorno acima da taxa livre de risco, que é a nossa taxa Selic hoje. Então, qualquer negócio que remunere o capital menos do que 15% não é interessante. Eu não preciso tomar risco. Porque se eu ficar quietinho hoje com o meu dinheiro parado na renda fixa, eu tenho lá meus 15%, descontando imposto de renda, vai dar algo próximo de 1% ao mês. Então, por isso que, quando você tem um governo que gasta muito, que intervém, que aumenta muito impostos, que mata a economia, isso tende, né, que joga dinheiro mesmo na economia, que torra dinheiro, isso tende a gerar inflação e deslocar todo esse arcabouço econômico. Se eu gero inflação, obviamente eu preciso ter uma taxa de juros maior para poder frear essa economia. Então é como se o Banco Central estivesse puxando o freio hoje no Brasil e o governo acelerando. Então você tem um descasamento da política fiscal com a política econômica.
tá? Eu espero que dessa forma fique um pouco mais simples de entender. E qual é a minha opinião sobre o Brasil? Tá? Vamos fazer um resumão aqui de tudo. Na minha visão, o Brasil vai ser sempre o Brasil. Tá? Dificilmente a gente vai ter uma venezuelização. Igual tem muito influencer, youtuber, que fala aí, né, aos quatro cantos. Meu Deus do céu, ano passado, então, quando o dólar disparou, né, o câmbio, eu tive até alunos que me mandaram mensagem ali, eu estava nos Estados Unidos na época, Fernando, como é que faz e tal, o dólar? Falei, calma, as coisas vão arrefecer. Né? Então, muito cuidado, tá? O Brasil dificilmente vai virar uma Venezuela, mas o Brasil também não vai virar uma Suíça. O Brasil vai continuar sendo sempre o Brasil. É aquela coisa. As empresas aqui no Brasil, as grandes empresas, elas já conhecem o terreno. Então, por isso que é muito importante a gente estar do lado dessas empresas, dessas grandes empresas que já têm capital aberto, que já passaram por inúmeros momentos de Brasil, seja período de crise ou período de bonança. As grandes empresas que estão na Bolsa hoje, elas já passaram, elas já se provaram ao longo do tempo. Então eu quero estar do lado dessas pessoas. Por isso que investir é fundamental. Né? Você não pegar todo o teu salário e usar com consumo. Uma parte daquele valor você tem que investir para não só rentabilizar, claro que a gente quer rentabilizar o nosso patrimônio, mas também me proteger, porque aquilo que está investido, ele tende a se manter o poder de compra e ter, claro, um ganho em cima, né? Um ágio. Então eu quero, além de me proteger, rentabilizar aquela parte do meu patrimônio que eu consigo poupar. Então por isso que a gente investe. Tá? Então o Brasil ele vai ser sempre o Brasil. Aquele aluno nota 6, né, que quando vai dar cagada, vai dar merda, o Brasil vai lá, estuda, vai para recuperação e pum, passa de ano. Mas quando o negócio vai bombar, os caras vão lá e puxam o tapete, entendeu? E entra alguém que vai começar a burocratizar, estatizar, criar mais burocracia, mais entraves para poder matar a iniciativa privada, que é quem que de fato gera produção, que é quem que dá riqueza, né, que gera riqueza para o Brasil. Então, independente do governo, das políticas mais ou menos intervencionistas, de vai ter guerra, se vai ter algum evento de cisne negro, né, que é uma pandemia, por exemplo, a população, né, mundial, e principalmente aqui no Brasil, que nós temos muitos recursos, mas temos muitos problemas também, então é muito bom de empreender aqui no Brasil, porque ao mesmo tempo que você tem os recursos, você tem muitos problemas. Então, se empreender nada mais é do que criar uma solução, né, para um problema. Então, independente de qualquer cenário, seja ele mais adverso ou menos, né, recessão ou produção, PIB crescendo, inflação mais baixa, taxa de juros ok ali, né, mas gerando pró-iniciativa, pró-mercado, as coisas, o Brasil vai ser sempre o Brasil. Sempre, sempre. Então, quando você tem políticas monetárias e fiscal equilibradas, isso vai fomentar o PIB. O país cresce e, por consequência, o consumo das famílias cresce também. Então, na minha visão, é essa. O Brasil vai continuar sendo sempre o Brasil. As boas empresas vão continuar sendo boas empresas. E aí, óbvio, quando elas saem do período de crise, a tendência é que aquilo alavanque o nosso patrimônio. Né? Que aquilo, de fato, traga retornos expressivos. Quando você tem uma taxa de juros muito alta, as empresas estão todas depreciadas. E aí, quando você começa essa queda, quando o mercado já tem expectativa de queda de juros, o mercado já sobe. Então não adianta você querer começar a investir quando os juros caírem, né? Porque o mercado está sempre olhando para frente, né? Sempre juros futuros. Então espero que tenha ficado entendido. Se você gostou dessa aula, não esquece do like, me ajuda muito e faz com que o YouTube coloque para você mais conteúdos como esse, né? Não só para mim, né? Mas para você também ajuda. Deixa um comentário aqui embaixo o que você achou dessa aula, se quer que eu, né, se tiver alguma sugestão sobre algum outro assunto, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.